Olá, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite. Estou gravando mais um vídeo aqui para o meu canal Vida Monástica. Meu nome é Matheus. Bom, o assunto de hoje é um tema que acaba tendo muito peso quando a pessoa vai fazer o discernimento para a vida contemplativa. Por ser uma vida de reclusão, ou uma vida onde a pessoa vai ter que se trancar no seu interior. Eu ia gravar um vídeo falando sobre a minha experiência lá no Mosteiro de São Paulo, mas de manhã eu estava lendo esse livro aqui, A Vida Intelectual, do padre Sertilanges, que é um padre dominicano. E daí, no capítulo Guardar a Solidão, me veio a ideia de falar sobre esse assunto, né? Às vezes as pessoas elas falam que não iriam se adaptar facilmente, né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente não é nem adaptado nesse mundo que a gente vive, né? Nada é natural. Então aqui eu marquei. Lembra que no último vídeo eu falei que o caminho do monacismo é uma via extremamente extremamente viável nos dias atuais, né? Não é algo que ficou lá no passado, mas hoje é uma coisa que vai fazer muito bem à sociedade em si. Então eu acabei marcando algumas coisas aqui nesse capítulo que eu li, e também vou vir com uma complementação aqui da regra de São Bento, no capítulo 4, né? Aqui, versículos 51, 52, 53 e 54. Vou começar com a regra, tá? Fala aqui, ó, guardar a sua boca da palavra má ou perversa. Aqui a gente pode até falar, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não gostar de falar muito. Não falar palavras vãs que só sirvam para provocar o riso. E não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Tem uma outra parte aqui que fala que na questão do falar, na regra, que fala que falar somente o necessário, né? Porque se você fala o necessário, você acaba não caindo no pecado. Quando São Bento fala sobre murmurar, essas questões, né? Bom, partindo para o livro do Padre Sertilanges, na verdade é o seguinte, né? Esse capítulo fez eu confirmar mais ainda a minha opção pela vida monástica. Então, aqui ele começa falando sobre conselhos de São Tomás, né, para o intelectual, que é abandonar a questão das banalidades e praticar o recolhimento. É o que a gente acabou também de ver aqui na regra de São Bento. Aqui ele também fala: as muitas palavras fazem o espírito derramar como água. É o que a gente falou aqui no versículo 51, capítulo 4. Ou melhor, 52. Não gostar de falar muito. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Guarda tuas palavras para a oração. Aqui ele fala também, né, da questão de quando você vai fazer um trabalho intelectual, né? Ele fala sobre a questão de um ambiente escuro, da noite, né? Então, eu traduzi isso aqui como uma alegoria, porque o Fiat Lux, né, faça-se a luz, Deus das trevas,
E no princípio eram as trevas e pairavam sobre o mundo, né? E Deus disse, faça-se a luz. Então, a questão das ideias também, desse caso. Também aqui o padre Sertilanges, ele comenta o que é valioso deve erguer uma barreira, que separe tudo que não há de valor. Ou seja, se você vive na vida mundana e quer fazer esse trabalho, né? Aqui não só para quem quer ir para a vida monástica, mas quem quer fazer um trabalho intelectual em si, deve se privar das coisas, né? É claro que não se deve perder o contato com o mundo, apesar, você faz parte dele. E também, aqui o padre fala, né, uma frase de São Bernardo de Claraval: ad qui veniste, né? Para que vieste? No caso, quando você estiver fazendo trabalho intelectual ou de uma contemplação, para que você está aqui, né? Isso é uma pergunta que fazia nas portas dos mosteiros, ad qui veniste, né? Quando uma pessoa queria entrar. Também aqui o padre fala: sem recolhimento não há inspiração, mas sobre a luz da lâmpada, como num firmamento, reúnem-se todos os astros do pensamento. Que ele falando que muitas vezes a gente fala da questão do silêncio, né, de silenciar o coração para a gente ouvir a nossa própria voz, a voz de Deus, né? E isso a gente só consegue num recolhimento. Embora, por exemplo, você vai, sei lá, em uma atividade da renovação carismática, todo mundo lá batendo palma, pulando, cantando, você pode ter uma experiência forte, porém é só no silêncio do teu quarto, né? Cristo mesmo diz, quando fores rezar, feche a porta do teu quarto e reze sozinho. Então é o recolhimento, né? É questão da gente começar a imitar a Cristo em relação a isso. Aqui, ainda o padre Sertilanges, ele diz: quando a paz e a tranquilidade da ordem estabelece a ordem dos pensamentos, você está na disposição ideal para aprender. Você é capaz de reunir depois de criar. Ou seja, vai aprender. Você só pode falar sobre a verdade quando você aprende a verdade. Isso é que eu já estou antecipando aqui no livro. Aqui também o padre ele escreve: a solidão permite-lhe estar em contato consigo mesmo. Contato absolutamente necessário para que você... contato absolutamente necessário se você quer realizar-se. Você alguém que não pretende ser papagaio de algumas fórmulas aprendidas, mas profeta do Deus interior, que a cada um fala numa linguagem única. Ou seja, o que Deus fala para mim não é o que fala para você. Cada um tem uma experiência com Deus diferente, né? Aqui tem uma frase que eu grifei aqui, que o autor da Imitação dizia: jamais estive entre os homens sem ter retornado menos homem. Ou seja, quando você está na assembleia, você tanto aprende quanto você ensina os outros. E aqui ele comenta, voltando no que falou ao capítulo 4, aqui da regra sobre a questão do silêncio e da seriedade, né? Que aqui fala: na multidão perdemos-nos, na multidão ignoramos a nós mesmos. Ou seja, o rebanho, né? Pensa no rebanho.
não existe indivíduos. Claro, se você for separar um por um, são indivíduos, mas o rebanho é um só e é uma massa. Aonde que ele comenta aqui também, entre aspas, qual o teu nome? Legião. Seria a resposta do espírito disperso e dissipado da vida exterior. Ou seja, aqui ele fala, vou fazer um ligamento, né? O que é valioso deve se erguer uma barreira, ou seja, o pensamento da cela de um monge. Ele fala que a cela deve ser o seu santuário, é onde você vai fazer os seus trabalhos, né? Ora et labora. A solidão é a pátria dos fortes, o silêncio é a sua oração. Também ele comenta aqui, não se pode, disse São Tomás, contemplar o tempo todo, mas aquele que vive para a contemplação, quem orienta para ela todo o restante e a retoma sempre que pode, dá-lhe uma espécie de continuidade, tanto quanto é possível nesta terra. Ou seja, só fiz no meu silêncio, no meu interior. Se eu me entrego totalmente para a vida contemplativa, eu posso ter feito um trabalho de contemplação nesse momento. Daqui uma semana, eu dou continuidade nele, porque o meu interior está atrelado a isso, está ligado a isso, né? Olha, isso que eu estou falando são expressões minhas, tá? Não estou dando aula para ninguém aqui. É só o que eu grifei no texto, falando que o que deu ainda mais sentido na busca pela vida monástica, né? Aqui, uma coisa que eu já falei. Antes de dar a verdade, é preciso adquiri-la. Não jogue fora o grão da sua semeadura. Não abandone a verdade. Aqui ele também comenta, se nós podemos unir alguma coisa, só nós podemos unir alguma coisa na liberdade interior. E daí vou ler um parágrafo aqui, tá? As duas últimas citações do livro. Jesus mostra-nos muito bem que podemos ter uma vida toda interior, ser toda dedicada aos outros para que os homens para os homens e toda em Deus. Nossa, vou ler de novo. Jesus mostra-nos muito bem que podemos ter uma vida toda interior e toda dedicada aos outros, toda para os homens e toda em Deus. Ele guardou sua solidão, tocou a multidão e sempre com uma alma silenciosa cuja palavra é como a porta estreita para o comércio da divina caridade e que soberana eficácia neste momento, que reservava tudo, exceto o espaço preciso para que Deus pudesse passar as almas e juntar-se a Ele. Então aqui ele pega duas coisas que, né, a gente leu aqui anteriormente. Nós podemos unir alguma coisa na liberdade interior. Então ele pega a interioridade de Jesus e o ambiente externo, onde que, por meio da vida interior, Jesus curava, né? As multidões estavam junto com ele, né? E aqui ele conclui, mas aquele que está unido aos homens e à natureza sem estar unido a Deus, tá? Aqui ele complementa que para a gente estar unindo duas coisas no nosso mundo interior, tem que estar unido a Deus, né? Estar unido a Deus no seu íntimo, sem frequentar o silêncio e a solidão, não passa de um súdito de um reino de morte. Então aqui a gente vê
como é tão bela, né, a vida interior, a vida de contemplação, que na verdade a gente acaba conhecendo a nós mesmos também. Uma frase que foi o ícone da filosofia socrática, né, que Sócrates leu no templo se eu não me engano, de Apolo em Delfos. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses, que deu todo sentido para a filosofia socrática, depois Platão, Aristóteles, depois mais para frente a gente pega Santo Agostinho, que bebeu nessa fonte, tudo um trabalho de vida interior. E o monge também, né, o sacerdócio religioso, né, que né, a gente fala, ele é o coração da igreja. Então, existe aqueles que vão estar na linha de frente, né? Por exemplo, um padre de uma paróquia, né? Atendendo os fiéis, mas também vai ter aqueles que rezam pela igreja, que tem todo esse cuidado, esse zelo. Então, esse capítulo do livro A Vida Intelectual complementa... vem a complementar algumas coisas aqui da regra, né? E ele acabou ainda me dando mais certeza do que eu quero. Ad quid veniste? Um abraço e até a próxima.